tudo bem? Espero que sim. É, Nós aqui mais uma vez na nossa aula de língua portuguesa e nós preparamos uma aula um pouco mais didática também. Eu quero trazer a vocês um novo conteúdo, né? Nós estávamos trabalhando sobre algumas leituras de gêneros, a gente falou na semana passada sobre o poema, e agora a gente vai aprofundar esse tema, essa discussão sobre o gênero do poema, o sentido das palavras, né, que são atribuídos ao gênero poema. Normalmente são gêneros um pouco mais complicados, que de fato requerem de nós, leitores, né, um pouquinho mais de exercício sobre os sentidos que estão postos nas palavras, tá bom? Na aula de hoje, né, nessa aula gravada, eu quero apenas explicar fazer a chamada exposição oral, né, dar as explicações sobre o conteúdo e já em cima daquilo que eu já vou enviar, encaminhar para vocês o nosso grupo de WhatsApp que vocês devem devidamente responder, tá bom? Eu sinto, né, muito a falta de cada um de vocês. Eu vejo que apenas um aluno tem preenchido a frequência. Eu não sei o que está acontecendo com a turma do EJA, né? Se vocês puderem dar uma resposta para a gente, mandar no grupo de WhatsApp, professor, eu estou fazendo atividade, porque assim, nem as atividades que a gente está enviando, encaminhando para vocês pelo WhatsApp está sendo devolvida. Então, eu sempre coloco, né? É preciso que vocês devolvam a atividade respondida, para que a presença de vocês possa ser tornada efetiva, senão vocês não ganharão a presença, infelizmente. Não, a minha ideia é que todo mundo, né, receba a presença lá, coloque, mas é preciso que a gente dê o direcionamento e a gente dê a nossa contrapartida. E a nossa contrapartida, enquanto estudante, é estar ali presente nas aulas, né, através da devolução das atividades respondidas. Isso eu percebo que deixamos há algum tempo de receber atividades do EJA, especificamente. Então vamos lá, pessoal, ânimo. Eu sei que é complicado, vocês trabalham, né? Tem uma jornada dupla de trabalho. Eu já tive essa jornada também enquanto estudante, e eu sei o quanto é laborioso, né? E quanto é difícil você se manter atento, mas é foco, né? Nós somos chamados a nos superarmos, a termos esse desafio, né, de nos superar em relação a esses acontecimentos. Então, vocês são chamados a isso também, tá bom? Vamos lá. Então, o tema da nossa aula de hoje é a leitura de poemas e os sentidos das palavras. Para início, eu quero conversar com vocês sobre um trecho do seguinte poema aqui. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não cortam. Não faças poesia como o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou dor no escuro são indiferentes. Não me reveles, não me reveles teus sentimentos, que se prevalecem de equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Não cante tua cidade, deixa-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar das ruas junto à linha da espuma, de espuma. No poema, né, nesse trecho aqui, que na verdade é uma música feita pelos Carlos Drummond de Andrade, e chama-se Procura da Poesia, as palavras elas são personificadas. O que quer dizer isso, professor? Personificar significa atribuir a um ser inanimado, um ser sem vida, características e modos de agir, de fazer de seres humanos. Por exemplo, eu dizer que, por exemplo, um passarinho me contou. O passarinho não fala, né? Então a gente está utilizando uma figura de linguagem chamada de personificação. Então, quando eu digo que as palavras estão personificadas, eu estou justamente dizendo que as palavras elas tomam um comportamento como se fosse gente viva, tá bom? Ou seja, elas agem como se fossem humanas e conversam com quem está à procura da poesia. Essa é a dinâmica desse poema do Carlos Drummond de Andrade. A palavra toma vida e elas passam a agir tal qual uma pessoa agiria, com questionamentos, com ponderações, até mesmo com
com desfechos, né? Ou até mesmo a gente pode dizer, como eu diria, a pessoa com indagações profundas sobre o fazer poético em si, tá bom? Então, quando ele pergunta, trouxeste a chave? Esta pergunta, na verdade, ainda que silenciosamente, ela é feita ao leitor, por todo e em qualquer momento. Mas como conseguimos essa chave? O que é essa chave em si? Bom, a chave é a descoberta do entendimento, do que está relacionado ao tema da poesia, do texto. Então, são chamadas chaves de leitura. O texto, ele me possibilita isso, ele me dá pistas, né, para que de fato eu possa compreender o que está dito naquele texto. E essas pistas a gente chama de chave de leitura, que são muito importantes. Então, se aprendemos a ler bem a forma do poema, ela mesma nos dará dicas de como usar, ela mesma nos dará dica do que usar de nossos conhecimentos da vida, né, e de outros textos para construir sentidos. Assim, não basta conhecer os sentidos que as palavras têm, comumente têm, é preciso construir outros, né, de acordo com a combinação que elas ganham nos versos que compõem o poema. Então, a gente vai exercitar isso por meio do nosso exercício, né? Nossa atividade aqui que nós vamos ter que respondê-la, tá bom? Mas eu quero, antes da gente passar para a explicação do exercício, eu quero dizer a vocês, a gente faz uso desses recursos para que de fato a gente possa compreender. É indiscutível a necessidade que nós temos de leituras, né? de ler sempre, de me aprofundar, de ler os mais variados gêneros, né? Desde o jornal, a revista, a crônica, o conto, ou seja, ler, ler, ler e ler. Por que isso, professor? Porque quanto mais eu leio, mais bagagem de conhecimento, de significados eu tenho. E com isso mais fácil será também eu compreender o que está dito em um texto. Hoje a gente sofre muito na escola sobre essa questão de fato da leitura. A falta, né, que a leitura faz para o aluno na hora de compreender um texto. Isso é da vida. Você que trabalha no comércio, você que trabalha no órgão público, você que trabalha no dia a dia ali, é indiscutível que a gente tenha noção de leitura. A nossa sociedade exige isso. E, cotidianamente, por exemplo, quantas fake news são passadas aí disso, daquilo, e é preciso que você tenha uma bagagem de leitura para dizer, isso daqui não é verdade. Isso daqui não está certo, porque segundo fulano, e na literatura, ou então nos textos científicos, me diz que é isso, isso, isso. Então aqui é um texto qualquer de WhatsApp que um fulano manda alertando que é isso, que é aquilo, então grava um vídeo e sai postando aí, disseminando, viralizando esses textos, esses vídeos, contando como se fossem verdade, que na verdade, de verdade não tem nada, absolutamente nada. Então, para isso a gente vai passar a fazer esse julgamento, essa discriminação do que é correto, do que é não correto, do que é verdade, do que é mentira, a partir das leituras e das bagagens que nós temos. Para ler um poema, é preciso que a gente vá além do significado usual das palavras, daquilo que nós utilizamos no dia a dia, no cotidiano das palavras. É preciso que eu também me comunique com as outras possibilidades de sentidos que a palavra pode estar sendo utilizada, né, pode estar sendo usada naquele poema. Por exemplo, se eu coloco tua gota de bile, tua careta de gozo, a gota de bile, o que é o bile? O bile é como é que se chama? Não é enzima, mas é um produto vindo lá do nosso fígado, né? Que dá, pronto, né? Vamos lá num exemplo básico, né? Sabe o coisinho da galinha que a gente chama de fel, né? É o fele, né? Como algumas pessoas falam, aquela coisa amarga. É basicamente isso, né? Tua gota de bile, ou seja, aquela coisa amarga, né? Tua cara de gozo, quer dizer, tua cara de prazer, né? De relaxamento, ou dor no escuro, né? Não importa se é gozo, ou seja, se é alegria, né? Ou se é de tristeza, de dor, né? De sofrimento, elas são diferentes quando se está no escuro. Por quê? Porque não consegue se observar as coisas ou clarear as coisas quando se está no escuro.
Você não consegue decifrar, né, se uma pessoa está triste ou sorrindo quando ela está no escuro, a não ser que o sorriso seja exagerado, né, a pessoa faça aquela risada, né, aí você percebe, tá sorrindo, então é porque há algo interessante, algo alegre que se está contando. Então, perceba, a gente tem que buscar esses sentidos aqui para a gente interpretar o que está sendo dito no poema ou em qualquer texto, tá bom? É sobre isso, basicamente, que nós falamos, tá bom? Então, eu tenho aqui, preparei para vocês o, o poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade, e a gente quer exercitar isso daqui somente uma pequena parte, né? Não é o poema inteiro, né? Então, eu trouxe uma parte dele, que diz assim: No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Professor, que poema mais bobo, que poema repetitivo. Por que isso? Ora, aí a gente vai decifrar. O que significa uma pedra no meio do caminho? Aí a gente olha para a nossa vida. A nossa vida ela é feita de quê? De idas e vindas, de problemas, de alegrias, tristezas. Que sentido tem uma pedra? É algo pesado, duro, né? Talvez em alguns momentos incômodo. E em determinado contexto ela é boa, ela é útil, uma construção, por exemplo. Mas que sentido tem pedra em relação ao nosso poema do Carlos Drummond de Andrade? Será que essa pedra ela está direcionada à parte de problema, de dificuldade, né? À parte de tristeza? Será que tem essa conotação? Será que tem esse sentido? E caminho? Caminho ela significa o quê? É o percurso que nós andamos simplesmente? Ou a gente está falando da própria vida que percorre, que vai e vem? O que significa essa ida e essa vinda? São ponderações, são questionamentos que nós fazemos aqui e que vocês terão que, por meio da leitura, também responder. Então a primeira questão fica: você ficou com a impressão de que os versos repetem sempre a mesma coisa? Então, já começou a ler bem esse poema. A percepção da repetição é uma boa chave para a construção de sentidos. Então perceba, se você ficou com essa impressão que o texto está se repetindo ao longo, né? Há repetições, você já construiu um sentido. Opa, o texto tem várias repetições, professor. Beleza, então construímos já um sentido. Após isso, vamos pensar e vamos responder as seguintes questões. Você já encontrou uma pedra nos caminhos por onde andou? Se sim, provavelmente sim, porque é difícil a gente passar aí sem não encontrar uma pedra, né? Esse é um acontecimento comum ou algo extraordinário? É você, sua opinião, né? E eu quero ouvir a sua opinião escrita aí. No poema, a repetição excessiva do verso no meio do caminho tinha uma pedra, ou de parte dele reorganizado, sugere que, para o eu lírico, é um acontecimento comum ou algo extraordinário. O que é algo extraordinário? É aquilo que é diferente do comum, que não acontece todo dia. Comum é algo que é no cotidiano. Todo dia eu repito isso, eu encontro isso, eu passo por isso. Algo extraordinário quer dizer algo que foge do normal. Não é todo dia que eu vejo isso, tá bom? Não é todo dia que eu vejo, por exemplo, uma Miss Brasil passando lá na minha rua de casa. Vai ser todo dia? Não. Quando isso ocorre, isso daí vai ser extraordinário, tá bom? Só para a gente simplificar o exemplo para vocês. Na terceira questão, vocês vão dizer em que versos o eu lírico manifesta explicitamente. Quer dizer, o explícito quer dizer claramente o que pensa desse acontecimento. Vejam lá, o que ele pensa desse acontecimento de ir e voltar. Tem um momento que ele para. Eita, mas isso é repetitivo. Então, dê uma olhadinha no texto, né, para que de fato vocês possam entender.
Na quarta questão, você vai dizer, partindo da expressão minhas retinas estão fatigadas, o que podemos inferir sobre o eu lírico? O eu lírico é a voz que fala no poema, eu gosto sempre de citar isso a vocês. A voz que fala no poema a gente chama de eu lírico ou eu poético também. É alguém com pouca ou muita experiência de vida. O que vocês acham? Por aquilo que vocês observaram nesse trecho do poema. Essa pessoa é uma pessoa já antiga, que tem uma boa vivência, que tem uma boa experiência de vida, ou é alguém novo que não tem tantas experiências assim? Você vai dizer, né, se é uma pessoa com pouca ou muita experiência de vida, e se você vai dizer por quê. Dependendo da opção que você colocar lá, você também vai dizer por que você chegou a essa conclusão. Na quinta questão, no sentido denotativo, ou seja, no sentido literal, caminho significa passagem, percurso, e pedra é um elemento mineral, né? Considerando o eu lírico e a dimensão que ele atribui ao acontecimento, que outro sentido você daria a essas palavras do poema? A gente já deu algumas pistas aí para vocês, e vocês podem pensar muito bem sobre que sentido a gente poderia ainda interpretar e inserir para caminho e pedra, segundo aquilo que a gente leu no poema. A sexta questão você vai ler em voz alta as palavras, né, do poema. Tinha, caminho, vida, minhas e retinas. E depois de ler em voz alta, você vai analisar em cada uma delas as sílabas tônicas. Opa, professor, isso daí é novidade, isso ainda não falou. Mas eu falo a vocês, o que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Uma dica, para eu descobrir qual é a sílaba tônica de uma palavra, basta você fazer tipo faz o vendedor. Olha, o tinha. Então, esse tinha, esse ti aí, ele é a sílaba tônica. Olha o caminho, então mi é a sílaba tônica. Olha a vida, então demorei no vi, né? Então, ele é a sílaba tônica. Olha a minha, sílaba tônica. Olha a retina. Então, ti é a sílaba tônica. É uma dica para a gente descobrir qual é a sílaba tônica de uma palavra. Basta a gente cantar lá, a gente tentar vender, como se estivesse vendo. Olha a laranja, olha a pera. Normalmente o vendedor faz isso, né? Porque isso daí já é comum, tá bom? Então agora, depois de analisar, aliás, depois de ler em voz alta, fazer esse bizuzinho que eu acabei dando para vocês, agora é só analisar em cada uma delas as sílabas tônicas e aquelas que nós pronunciamos com mais intensidade. O que há de comum entre essas sílabas? Entre o ti, o mi, o vi, o outro mi e o outro ti. O que tem de comum neles? Tá bom? Aí você vai responder e colocar aqui. Tá bom? Beleza? Feito isso, eu peço a vocês que copiem as questões no caderno, respondam no caderno, tira uma foto bonita com o celular em pé, ó pessoal. Quando for tirar, ó, tira com o celular em pé assim, ó. Pode botar o caderno assim em cima e você tira a foto assim. Não tira assim, né? Porque assim, quando for aparecer para mim, vai aparecer deitado e fica complicado, porque eu não abro as fotos no celular. No celular, eu vou abrir as fotos no computador, e no computador não dá de ficar virando o computador, tá bom? Perfeito? Forte abraço a vocês, né? Até a nossa próxima aula e se cuidem, tá bom?